Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sexta Cheia. Hoje temos connosco um líder e, mais do que um líder, uma pessoa que tem dentro de si valores muito próprios. Temos aqui à nossa frente Bruno Seco. Obrigado por teres aceito o meu convite e vou já começar por aquilo que me fascina mais. É a liderança e já lá vamos, mas também uma das iniciativas sociais que eu admiro muito, que é o futebol de rua. Como é que isso tudo começou? Ora, olá Ruben, obrigado pelo convite, muito gosto em estar aqui contigo. Olha, o futebol de rua começou em 2008, quando eu trabalhava numa instituição particular de solidariedade social aqui em Aveiro, no bairro de Santiago, e recebemos o convite da Associação CAIS, que é a promotora nacional, para inscrevermos uma equipa da nossa instituição no torneio distrital. Inscrevemos, nunca tinha ouvido falar de futebol de rua, mas futebol é futebol, e inscrevemos uma equipa no torneio. A partir daí começamos a participar sempre. 2010 fomos pela primeira vez a um torneio nacional, a equipa de Aveiro. Em 2011 o torneio nacional realizou-se aqui em São Jacinto e Aveiro foi campeão nacional. Em 2012 em Beja, campeão nacional. Pronto, e o trajeto começou a iniciar por aqui. E depois do torneio nacional aqui em São Jacinto em 2011, o Gonçalo Santos, o coordenador nacional do futebol de rua, convidou-me a ver se eu queria ser selecionador nacional. E eu aceitei com todo o gosto e sou selecionador desde 2000, selecionador nacional desde 2011 e sou selecionador distrital de Aveiro desde 2008. Portanto, parece-me a mim que temos muita qualidade a nível de jogadores aqui na nossa cidade. Temos muita qualidade, temos muito potencial, temos muita gente que não sabe ainda o valor que tem. A sério? A sério, muita gente que não sabe... Antes disso, qual é a essência do futebol de rua? A essência que tipo de jogadores é que vocês selecionam e como é feita essa seleção? O futebol de rua não é uma modalidade. O futebol de rua é uma ferramenta para a mudança. Okay? Não é futebol na rua. Às vezes muita gente encontra, quando era pequenino, não, tu jogavas futebol na rua, é diferente. Isto é futebol de rua, por exemplo, no Brasil é futebol social. E o futebol de rua é uma ferramenta para a mudança, para aumento da autoestima, aumento da autoconfiança, para teres a capacidade de lutar pelos teus sonhos, para saberes lidar com a frustração, porque vais perder mais vezes do que aquelas que vais ganhar, e a derrota tem que te fortalecer, não te pode enfraquecer. Portanto, e nós o que fazemos é utilizar o futebol de rua como ferramenta e fazer o transfer daquilo que se passa dentro de campo para fora do campo. Se cais, levantas-te. Se queres marcar um golo, tens que te esforçar. Se queres ganhar, tens que dar o que tens e o que não tens. Quando perderes, tens que fazer o luto e seguir viagem. Quando ganhares, tens que festejar a conquista e seguir viagem. Portanto, nós utilizamos o futebol de rua para isso. E o perfil de pessoa para participar no futebol de rua é só o perfil de alguém que precisa de aumentar a autoestima, a autoconfiança e o orgulho em ser a pessoa que é. Ou seja, vocês estão atentos àquilo que se passa, neste caso, e presumo que seja mais nos bairros sociais. Já foi mais do que atualmente. Ok. Mas acompanham algum perfil? Têm ideia de quais são, se calhar, os jovens que precisam de mais atenção? Logicamente que sim. Temos um perfil bem definido e o perfil bem definido implica formar uma equipa muito multifacetada. Ou seja, nós numa equipa de 8 jogadores temos 6 rapazes... É só 8? É só 8. Temos que ter 2... Não temos que ter, mas são as nossas regras. Okay? 6 rapazes, 2 meninas, um de cada distrito. Ou seja, tem que ser uma pessoa de Porto, de Lisboa, não convém não haver 2. Tem que haver malta de raça branca, de raça negra, tem que haver malta do Sul, tem que haver malta do Norte, tem que haver malta das ilhas, tem que haver... Percebes? E temos que fazer aqui uma conjugação gigante de fatores para conseguir selecionar as pessoas em quem nós achamos, pelas nossas avaliações, em quem esta experiência vai ter mais impacto. O critério é esse. Percebes? Okay. Ou seja... A nível nacional. A nível nacional. E a nível distrital? A nível distrital, qualquer pessoa pode participar. Okay. No torneio distrital, qualquer pessoa pode participar. Há uns anos atrás, para participar nos torneios distritais, locais, era preciso ter um relatório psicossocial. Ou seja, tinhas que estar obrigatoriamente ligado a uma instituição. Okay? E tinha que ter uma assistente social, uma psicóloga que te passasse o relatório. Hoje em dia, para o distrital, já não é preciso isso. Isso só vai ser preciso para a seleção nacional. Ou seja, a nível nacional, cerca de 1.700, 1.800 participantes. Okay? Desses, todos podem participar. Vão haver 8 jogadores que desses todos vão representar Portugal no Campeonato do Mundo. E esses 8 jogadores
têm que ter uma série de características em que nós quase que apostamos que no fim da experiência, que é a experiência única, ou seja, os jogadores só podem ir uma vez à seleção nacional, é só experiência única, é só uma vez, senão seriam sempre os mesmos, seria mais uma modalidade desportiva. Exatamente, e não é esse o objetivo. No fim dessa experiência, o impacto tem que ser tão grande em que nós sabemos que a pessoa vai gostar mais dela, aumento da autoestima, e vai acreditar mais nas suas competências, aumento da autoconfiança. E o objetivo é este. É de facto espetacular. E diz-me uma coisa, o ano passado fomos à final e aí vou tocar numa parte que é talvez também um dos teus propósitos, que é a liderança. Sem dúvida nenhuma. Que palavras-chave são utilizadas no balneário antes de uma final? Eu disse e digo isto todos os anos aos meus jogadores, que é o meu objetivo aqui, o meu propósito, a minha missão enquanto treinador é preparar-vos para vocês chegarem à final. O meu objetivo é levar-vos à final. Depois de vocês estarem na final, é uma guerra que é vossa. Eu não vou estar dentro de campo, portanto aí já é com vocês. E eu vou sentir que a minha missão foi cumprida se vocês chegarem à final e não precisarem de mim para nada. Portanto, para mim o melhor líder é aquele que não faz falta nenhuma. É aquele que consegue levar uma equipa à final, mas durante a final o líder não é preciso para nada porque a equipa foi trabalhada e montada e está preparada e organizada para ser autossuficiente. E independentemente do resultado, é sempre uma experiência. Eu achava que sim. Até ter lá chegado. Okay? Partilha. Isso. Portanto, eu sempre lhes disse isso. O meu objetivo aqui é levar-vos a uma final. Todos os anos, como disse, digo isto todos os anos porque os jogadores só vão uma vez. E este ano consegui fazer isso, mas foi uma sensação agridoce. Ou seja, foi uma sensação muito boa nós ganharmos a meia final e dizer estamos na final. Eu estava na Madeira a ver o jogo. A sério? Sério. Opa, e a minha cabeça disse-me objetivo cumprido, levei a equipa para a final, mas depois de lá estares, tu queres ganhar a final. E eu sinto que me doeu menos por uma razão muito simples, é que nós nunca tivemos hipótese de sonhar em ganhar a final. Começamos logo a perder e andamos a final toda a correr atrás do prejuízo. Chegamos ao 4-3, não chegamos a empatar, chegamos ao 4-3, perdemos, mas nunca tivemos aquela do estamos a ganhar, vamos conseguir, ou seja, andamos sempre a correr. Portanto, a dor não foi tão forte, mas é um jogo que eu nunca mais na vida vou voltar a ver, não quero ver e vou apenas tirar o modelo de como aplicamos a receita este ano e para o ano ser ainda mais exigente no aspecto do pormenorizado, do detalhe, de ir ainda mais ao detalhe. Não é exigente de cobrar, claro. Ou seja, de ser mandão, não é isso. É exigente no detalhe, porque nós temos mesmo capacidades para sermos campeões do mundo. E é um sonho que eu sigo, também não é assim há muito tempo, é só há 15 anos. E agora o sonho ficou ainda maior depois da experiência do ano passado, não? Nós chegamos lá, é uma questão de tempo. Se há coisa que nós somos é consistentes. Desde 2011 até agora, 2026, em 15 anos, em 48 países participantes no Mundial, são sempre 48 países, nós ficamos sempre entre, agora, segundo, mas tínhamos ficado sempre entre terceiro e sexto. Agora sempre entre segundo e sexto. A nossa consistência está lá. Está lá. Quartos de final, estamos sempre. Meias finais, estamos muitas vezes. Temos muitos quartos lugares, que é o pior lugar. Temos muitos, portanto está lá. E nós estamos a chegar agora cada vez mais perto da final, chegamos à final este ano, portanto o processo está bem montado. Está bem montado. Portanto, mais ano, menos ano, acaba por acontecer. Vai cair para o nosso lado. Tem que ir. Diz-me uma coisa. Como é que é feito os apoios para este futebol de rua ser sustentável? Porque acaba por também haver esta parte financeira que também é importante. Como é que isso funciona? Portanto, nós somos apoiados pelo IPDJ, pela Fundação da FIFA, pela Fundação da UEFA, pela Central de Cervejas, ou seja, nós temos este tipo de apoios da Auchan. Okay? Portanto, há estes apoios particulares e institucionais. Por exemplo, a Fundação Benfica também nos patrocina muito, não com dinheiro, com nada, mas com condições. Okay? Podemos lá treinar, podemos lá comer, coisas assim do género. E é à base disto. E cada vez mais a Federação Portuguesa de Futebol cada vez acredita mais neste projeto. Portanto, a apresentação das seleções é sempre feita lá. A visibilidade é gigante, não é? Dá-nos essa visibilidade. Mas é através de candidatura a projetos, é daí que veio o dinheiro. É daí. Tudo através da Associação Caixa. Da Associação Caixa. Essa é que é a principal. Pronto, eu sou um mero voluntário, mais nada. Ok. Mas é um voluntário com gosto e paixão por aquilo que faz. Muito gosto. E aí é realmente onde se vê o verdadeiro líder. Mas este ponto da liderança é sempre aqui uma questão que nasce contigo ou nós podemos melhorar e adquirir essa qualidade? Eu acredito que ninguém nasce líder. Okay? Eu acredito que a liderança não é uma competência, uma capacidade inata. Eu acredito que a liderança é uma missão. E sou eu líder quem encarna essa missão.
liderar não é cargo, não é poder. Liderar é servir. Percebes? E se tu encarares o liderar como servir, como uma missão, como para mim o que é que significa liderança? Liderança significa seres o exemplo. Liderança significa capacitares o outro. E liderança significa inspirares o outro. Portanto, para mim, a maior qualidade de um líder, e eu digo-te sinceramente, Ruben, que hoje em dia é muito difícil eu seguir algum líder, percebes? Porque eu, para seguir algum líder, tenho que estar identificado, alinhado em termos de valores com ele. Se eu não estiver em termos de valores, alinhado em termos de valores, eu não consigo seguir lideranças. Por isso é que eu estou por minha conta, vou estar por minha conta, para o bem e para o mal. Portanto, isto aqui é essencial. Mas já tentaste relacionar-te com mais... Já trabalhei 16 anos na mesma instituição, já trabalhei para várias pessoas em que, para mim, a maior causa dos problemas e a maior solução está sempre na liderança. Seja pai, seja mãe, seja treinador, seja professor, seja o que for. E diz-me uma coisa, tens algum principal foco de pessoas que gostas de ajudar a serem melhores líderes? Sim, senhora, um perfil bem definido. Qual é? Os humildes ambiciosos. Epa, os humildes ambiciosos. Tem que ser, percebes? Eu só me dedico o meu tempo. Eu acho que os bens mais poderosos, preciosos que nós temos é a nossa energia e o nosso tempo. E só devemos dedicar a nossa energia e o nosso tempo a quem o valoriza, a quem lhe dá valor, a quem o quer. Sem dúvida. Okay? Portanto, isso para mim é certo. E o perfil da pessoa que eu treino, a primeira questão é se é treinável ou não. Se não for treinável, ou seja, se não tiver humildade... uma série de perguntas antes de iniciar a trabalhar a pessoa. Faço perguntas informais, okay. E o importante é que a pessoa fale. Percebes? E a pessoa ao falar, sem saber que está a ser avaliada, sem saber que está a ser julgada, é espontânea e eu vou buscar exatamente aquilo que eu quero. Percebes? Okay. Portanto, perguntas que eu faço facilmente é como é que lidas com o erro. Errar é bom ou é mau? Como é que te sentes quando erras? Percebes? E vou por aí, ou seja, o que eu quero saber é... Uma pessoa acaba por se sentir triste, mas tem que encarar o erro como uma coisa normal que acontece no nosso dia-a-dia, presumo eu. Não é? O erro faz parte de qualquer processo de ensino e aprendizagem. Erra muito... Quanto mais erras, mais vais aprender, não repitas erros. Exatamente. Percebes? Portanto, erra muito, mas erra de maneiras diferentes. E aquela expressão que é muito utilizada, de que às vezes nós avisamos e conversamos para não cometerem os mesmos erros que nós já cometemos. Mas às vezes é preciso passar pela experiência para saber que, então, Eu acredito que uma pessoa para aprender com os erros do outro... Tem que ter um QI, um patamar de inteligência muito superior, que hoje em dia as pessoas não querem muito para isso. Ou seja, as pessoas focam-se muito nelas e normalmente as pessoas acham que a maior ilusão que a nossa mente nos pode fazer é achar que o nosso ponto de vista, a nossa solução é que é sempre a mais correta. A maior ilusão que a nossa mente nos diz é tu é que estás certo. Percebes? Quando não é. Isto pode ser... a minha perspectiva é só uma perspectiva. E quando a pessoa acha que tem o dono da razão, que está certo, que já sabe tudo, que já aprendeu, estas pessoas não são treináveis. Nós estamos a aprender constantemente durante a nossa vida toda. Portanto, ninguém nasce ensinado e temos que aprender uns com os outros. Isso é o que as pessoas todas dizem. Mas depois na prática não é assim. Como é que tu percebes se uma pessoa é treinável ou não? Mas tu sentes isso na pessoa quando estás a primeira vez com ela? Facilmente. Como é que tu vês se uma pessoa é treinável ou não? Imagina, eu estou a falar contigo e eu digo-te, isto aqui para nós crescermos temos que comer muita fruta. E tu dizes, não, fruta não, temos que comer muito arroz. Já te apanhei uma. Está um bocado, então olha, nós temos que descansar bastante. Não, descansar não, nós temos... Ou seja, tu vais conseguir arranjar uma desculpa, um argumento, uma justificação para tudo aquilo que eu te disser. Portanto, significa que a tua mente manda em ti e ela não está preparada para a mudança, não está preparada para o sacrifício, para o esforço, para a humildade. Porque ela, por outras maneiras, está-me a dizer... Está-me a apresentar uma solução para todos aqueles problemas que eu lhe estou a arranjar. Portanto, aquilo que ela me está a dizer é eu já tenho solução para tudo. Então para que é que estás aqui? Ponto final. Então a partir desse momento diga, espero que sejas feliz, mano, que lutes pelos teus sonhos e siga. Mas nesse caso até acabam por ser as pessoas a procurarem-te, certo? Algumas, outras são impostas. Ok. E de repente não estão também abertas à mudança. Exatamente. Então se eu estou a procurar, isto é como eu chegar ao pé e dizer assim, Bruno, eu estou a perder um pouco o meu foco, preciso daqui... Essas têm o perfil perfeitamente definido. As piores ou as diferentes são estas. Imagina, tu tens uma equipa de 10 pessoas, contratas-me e queres que eu trabalhe a liderança nessas 10 pessoas. Não foram elas que me contrataram, foste tu que me contrataste para elas. Então eu chego ao pé e digo-te assim, Ruben, então em termos de liderança, quais são as tuas carências? Eu não tenho nenhuma, mano. Boa. Então, e normalmente tens mais dificuldade? Não, dificuldade é nada, eu resolvo tudo.
E quando começa a ir por este Já caminho... está aí uma barreira. No fim da sessão, digo assim, se há coisa que eu não gosto de fazer é andar a regar o jardim em dias de chuva. Portanto, isso para mim é perder tempo. Isso há coisa que eu detesto é perder tempo. E como é que tu depois passas a mensagem a uma entidade patronal? Eu não preciso passar mensagem nenhuma. Eu só preciso dizer, eu não trabalho com aquela pessoa, ponto. Está feito. Está feito. É nesta simplicidade. Porque assim, a tua energia também tem que estar focada naquelas Mais que nada. querem aprender Ruben, e querem mudar. É só isso. Eu trabalhei durante 16 anos na área social. Tudo o que eu te estou a dizer é a minha experiência de vida. Claro. Ou seja, não é verdade universal, não é nada disso. Sim, mas tens muita sensibilidade e aquele tato humano também. Que falta a muita gente. Exatamente. E eu só dedico neste momento o meu tempo a ajudar quem quer a minha ajuda. Eu trabalhei durante 16 anos na área social, bairro de Santiago. Durante 14 anos fui voluntário na cadeia. Portanto, tudo o que é simplicidade mental e emocional, eu sei isso tudo. E se há coisa que eu sinto é se alguém está disposto a ouvir-te ou não. Fácil. Sim, porque é assim, eu costumo dizer que Deus deu-nos 2 ouvidos e uma boca que é para ouvir mais e falar menos, não é? E muita gente não está disposta a ouvir. Não sabe ouvir. A maior parte das pessoas não te ouve. A maior parte das pessoas está a pensar na resposta que te vai dar. Não te ouve. Eu neste momento estou a falar para ti, tu provavelmente já estás a processar ou na próxima pergunta ou na resposta aqui, porque se eu te perguntar assim, por acaso não, o que é que eu acabei de dizer? Não, por acaso não está a acontecer isso, porque a conversa está a começar a fluir. Pronto, exatamente. Então estou a fugir aqui um bocado ao guião, entendes? Mas se não, sim, estou aqui e é essa a questão. Não é o não querer ouvir, mas é o não saber ouvir. E a maior parte das pessoas não está disposta a ouvir. A maior parte das pessoas não pratica escuta ativa. Escuta ativa é só escutar, mais nada. Não é preparares uma resposta, não é procurares uma solução, não é procurar... Não, é só ouvir. Percebe? Escuta ativa é só ouvir. Mais nada. E a maior parte das pessoas procuram pessoas só para as ouvir. Não é para arranjar problemas nem soluções. Qual foi assim o caso que te deu mais gosto, por exemplo, em trabalhar? Não sei dizer, mas digo-te uma coisa. Já enfrentei uma missão bem difícil, para mim é mais marcante, e nem foi em termos de trabalho, mas foi das sensações em que eu senti mais orgulho, porque sinceramente eu não sei explicar como é que eu fiz. Foi o quê? Foi conseguir no futebol de rua, claro, okay. Foi no futebol de rua, houve um ano que nós levamos 2 jogadores surdos mudos, os 2, e um deles chateou-se com a mulher, surda muda também, e então a mulher achava que ele não estava num torneio de futebol, que estava na festa com os amigos para se divertir, mas ele queria dizer que não estava num torneio de futebol. E não me perguntes como, mas foi das maiores sensações de orgulho que eu tive, foi eu conseguir resolver um conflito via telefone entre 2 surdos mudos. Não houve? Isso? Não sei. Agora que foi resolvido, o telefone, videochamada. Percebes? Agora que aquilo ficou resolvido, eu no fim de desligar, perguntei ao nosso jogador, então ele li aos lábios, então e a tua mulher? E ele, obrigado. E como é que eu fiz? Não sei. Mas foi daquelas sensações assim. Depois eu pus-me a pensar como é que eu via telefone consegui resolver um conflito entre um marido e uma mulher, ambos surdos mudos. Isto foi brutal. Por exemplo, sensações brutais que eu também tenho, eu não tenho medo de perder. Okay? Portanto, eu arrisco-me, se perder, perdi, se ganhar, ganhei. Percebes? Eu não tenho medo de perder. E este ano, na seleção, só em termos de liderança, para te falar de liderança, de espírito de grupo, de coesão, isto é muito importante para mim, que é, nós só podemos trazer para a equipa quem quer estar na equipa. Ponto 1. E quem quiser estar na equipa tem que estar na equipa para servir a equipa, para acrescentar à equipa e não para tirar. E não pode ficar com frustrações, ou porque joga menos ou porque joga mais. Isso aí está fora. Isso está a olhar primeiro para ele do que para a equipa. Por exemplo, a pior coisa que um jogador não pode fazer é tirar a camisola e virar a camisola ao contrário. Com o número e com o nome dele à frente. Mas desde quando é que o nome e o número de alguém é mais importante que o emblema? O emblema. Portanto, isso aí é algo que não... Mas em termos de liderança e em termos de espírito de equipa, foi isto. Este ano, por exemplo, na seleção, aconteceu uma situação em que tínhamos um dos jogadores, concretamente um dos guarda-redes, só são 2, um dos guarda-redes em que ia aos treinos, mas não treinava. Ou seja, alguém que é o último, esquecemos da caneleira, ou estava lento, não sei o que mais, numa reunião, logo nos primeiros dias de estágio, a falar do que pretendia de cada jogador, virem para ele e disse-lhe claramente, olha, eu contigo já não conto. Estás, não estás, queres vir treinar, treinas, não queres treinar, não treinas, vens almoçar, vens. Não... Portanto, é-me completamente indiferente. Se quiseres ir embora da reunião para o quarto, podes ir. Agora, uma coisa é certa. Já em estágio. Uma coisa é certa, que é ou conto ou não conto. E isso eu não quero saber das tuas palavras, quero saber com as tuas ações. Portanto, a partir deste momento, por mim, estás fora da equipa. Se quiseres ir para a cama, vai para a cama. Porque lá está. Ele levantou-se, foi para a cama, aziado, mandava ir com tudo e com todos.
Os outros 7 jogadores deram-me cabo da cabeça. Temos 2 guarda-redes, agora perdemos, não devia ter sido assim, devias ter puxado, era para nós, o que é que tens, qual é o teu problema, vamos tentar ajudar. Isso é fazer mansos, isso é fazer moles, isso é andar com adultos ao colo, que é coisa que eu não faço. Não gosto de adultos que amuam, não tenho paciência, só isso. Então a questão foi esta, que é, se ele nos deixar, é porque nunca foi nosso, portanto, se nunca pertenceu à equipa, não estamos a perder ninguém. Se ele vier para o nosso lado, vamos ter alguém com compromisso que nunca mais vai acabar perante a equipa. Portanto, aqui a cena é esta, estica a corda. Se ela arrebentar, tens de estar preparado. Só isso. Não podes é ter medo que ela arrebente. Se ele no dia seguinte dissesse, não quero nada disto, tchau. Também já não estava a contar com ele. No dia seguinte, ele veio ter connosco à equipa, no pequeno almoço, voz nervosa, a chorar, emocionada, só dizia, mister, conte comigo, mister, conte comigo. A partir daquele momento, não foi o melhor guarda-redes do Mundial, porque. Agora aqui a cena é, ou eu saco o teu melhor potencial, ou para me dares o suficiente eu não Mas quero. Às vezes é preciso levar com esse choque. Não tens medo de perder. O segredo é não teres medo de perder. Não tens medo de perder, não tens medo que aquela pessoa deixe de gostar de ti, não tenhas medo é o deixar ir, às vezes. Tem que ser, percebes? E eu nós faço muito vezes, isso na minha vida. Deixa acontecer naturalmente. E já perdi muito assim, mas também já ganhei mais do que aquilo que perdi. Perdeste? Pois, ou deixaste ir? É isso, eu deixei ir. E acho que... E há bocado estavas a falar de uma coisa que para mim é muito importante. Às vezes as pessoas falam da boca para fora. E não basta só isso. As nossas atitudes têm que acompanhar as nossas palavras. Porque se assim não for, não andamos aqui a fazer nada. És só um moralista. Se não fizeres nada do que pregas, és só um moralista. É frases clichê, isso. Palavras que toda a gente está habituado a ouvir. Essa coisa que eu aprendi na cadeia, e aprendi várias lições, devemos ser pessoas alinhadas. O que é uma pessoa alinhada? Uma pessoa alinhada é alguém que fala o que pensa e que faz o que fala. Só isto. E a maior ponte do mundo a ser atravessada é a ponte que vai das palavras às ações. Eu tenho sempre o cuidado de não dizer mais do que aquilo que eu posso fazer. Esse é um cuidado que... Não prometes nada que não possas cumprir. Exatamente. Isso é traição. Mas nem que seja uma coisa pequena, a não ser uma coisa. É preciso estar aqui às 4 horas. Está bem, eu estou aí às 4. E eu a nível de horários é que sou péssimo. Mas sabes que é dos critérios mais avaliados pelas pessoas. Juro. E é uma coisa que eu gostava de melhorar, mas não queres. Eu acho que é um bocado isso. É tudo na simplicidade, é tão simples quanto isto. Percebes? Eu, por exemplo, pontualidade é algo que eu faço questão de ser. Volto a dizer a mesma coisa por uma razão muito simples, que é aquilo que eu acho que nós temos mais de valioso é a nossa energia e o nosso tempo. Portanto, eu não vou facilitar em algo que eu considero muito valioso. A energia, sem dúvida. É que a energia, e tu precisas de a ter, e não podes gastar com pessoas que não te estão a ouvir. Não estão alinhadas. Eu às vezes, e isto é verdade, às vezes uma pessoa está a ouvir coisas que tem que estar ali quase a fazer um frete. Mas tem, porquê? Pois, lá está, para ser simpático. É o simpático. medo do julgamento. É isso, percebes? É o medo de desagradar. Os medos, nós nascemos com poucos... Nós nascemos basicamente com 2 medos inatos. Estes são inatos. Que é o medo de cair, o medo das alturas e o medo dos barulhos. O resto é tudo medos adquiridos ao longo da vida. E os maiores medos que todos nós temos, uns deixam-se dominar por eles, outros não. Uns são cobardes, outros são corajosos. É a diferença. Perante o medo, os que avançam, corajosos. Os que recuam, cobardes. Mas o medo está lá igual para os dois. É o medo que não gostem de nós. Por isso é que há pessoas que não conseguem dizer que não, estão sempre disponíveis, querem ser sempre simpáticos, agradar a toda a gente. Porque é o medo que não gostem de mim e o medo de não sermos suficientemente capazes, competentes. Eu já fui assim. O não conseguir dizer que não. Isso quer dizer que estás a pedir amor aos outros. Na minha perspectiva, percebes? Estás sempre disponível e ninguém é valorizado quando está sempre disponível. Acaba por cair às vezes... É um desenrasca, percebes? E quem é desenrasca não é valorizado por ninguém. E o primeiro dia que não desenrascares ainda vais ser maltratado. Não. Sempre disseste que sim, agora estás-me a dizer que não. Pois. E aqui isto daquilo que eu acredito que é a autoliderança servidora é esta capacidade que nós devemos ter de nos colocar em primeiro lugar. Sem sermos egoístas, individualistas, mas... virar isto para o amor próprio, que, pelo menos na minha geração, é algo que nunca ninguém nos ensinou. Amor próximo. E agora, fazendo aqui uma comparação, temos que ter mau feitio. Não é mau feitio. É personalizado. Não, também pode ter bom feitio demais. Percebes? Na minha perspectiva, devemos ser bons, não devemos ser bombons, porque se somos bombons somos comidos.
Percebes? E as pessoas estão sempre disponíveis, dizem sempre que sim, que não dizem... Essa é boa, São são bombons. É a minha linguagem, que é, pronto, é para o básico, é de rua, mas é isto. Não, é percebes? prática. É isto. E Na minha cabeça é isto. Eu sou bom, mas não te digas que eu não sou bom. Portanto, eu consigo dizer que não. Portanto, e é esta parte que eu acho que é a educação. E a grande parte da educação é estabelecer limites, que hoje em dia que também não existe. Hoje em dia as pessoas falam muito de educação, mas ninguém sabe definir o que é educar. Concretamente, o que é que significa educar. E eu acho que todos nós devemos ter a capacidade de educar todas as pessoas que estão à nossa volta. E educar, na minha mentalidade, é só isto. Educar é capacitar o outro, torná-lo melhor, estabelecer limites. Até aqui podes vir, daqui para a frente não podes passar. Podes estar a brincar até às 9 vais para a cama. Percebes? Ou seja, é isto. E tem que ser inegociáveis e transmitir valores. Através do nosso exemplo. Como é que se faz isso a uma criança? Fácil. Não é fácil, é muito difícil, mas é simples. Eu, por exemplo, eu sou o coordenador técnico ali na Escola de Futebol do Taboeira. Todas as semanas lido com mais de 200 crianças. E tu se chegares ali a ver um treino da Escolinha de Futebol do Taboeira, que tem crianças dos 3 aos 12, tu olhas para ali e vês aquilo a fluir de todas as maneiras possíveis e imaginárias. Porque nós ali na Escolinha só temos também 2 objetivos, que é o cumprimento de regras e o gosto pelo desporto. Se não tiverem jeito para o futebol, que experimentem o basquete, mas que ganhem gosto pela atividade física. Começar a construir ali bons valores e educação. É isso mesmo, é isso, através do futebol. E o cumprimento de regras é essencial, Ruben. Hoje em dia eu acredito que nós estamos a formar seres frágeis, que não vão saber lidar com a disciplina, e disciplina é só cumprir regras, não é mais nada. Não é nada militar, é cumprir regras. Não podes fumar aqui. Ponto. Não fumas, estás a ser disciplinado. Fumas, estás a ser disciplinado. Portanto, não é assim nada de extraordinário, é só cumprir regras. E a partir do momento em que tu tens a capacidade de lidar com a disciplina e a capacidade de lidar com a frustração, que hoje em dia também não têm, hoje em dia... Eu acho que é isso. As pessoas não estão preparadas para perder, as pessoas não estão preparadas para lidar com o erro. E depois não aceitam a realidade Porquê? delas. Porque toda a gente nos educa sempre para sermos campeões, os melhores da escola, as melhores notas. Cada mais vendem esse peixe. E a frustração cada vez vai ser maior. Porquê? Porque poucos lá chegam. Agora, se nos ensinarem a lidar com o erro, com a derrota, perdeste, mas tu podes perder 1000 vezes. Nunca podes ter mentalidade de derrotado. Percebes? E é muito difícil ganhar alguém que não desiste. Porque agora ganhaste, perdi, mas amanhã toca outra vez, e amanhã toca outra vez, e amanhã toca outra vez. E é muito difícil tu ganhares uma pessoa dessa. E podes ganhar todas as vezes. Só que é que enquanto ela não desistir, tu não lhe ganhaste. E ela vai estar sempre aí. Portanto, é esta persistência de lutares por aquilo que acreditas, de estares preparado para a derrota e a seguir vem mais forte, que hoje em dia não existe. Hoje em dia as crianças, se ouvirem um não dos pais, começam a chorar. Se falharem um penalti, é o fim do mundo. Mas, e achas que isso começa em casa? Claro, é só em casa. Porquê? Porque deixou-se de se educar. E educar em que ponto? Mas achas que os pais não têm tempo, não têm disposição ao fim de um dia de trabalho e ter paciência? Não é prioridade para eles, não sei a razão. Sei que não é prioridade. Porque eu lido com mais de 200 crianças por semana, não tanto com os pais, claro, mas vejo comportamentos e há comportamentos em que para mim são inadmissíveis a partir do momento em que as crianças mandam nos pais. Logo a partir daí é inadmissível. A mim não me cabe na cabeça alguém fazer um treino numa escola de futebol do Taboeiro e ir equipado com uma camisola de outro clube. E eu pergunto, o Taboeiro, porquê é que ele veio vestido assim? Porque quis. Deus nos livre no dia em que ele quiser vir treinado pela amostra. Peço desculpa pela expressão. Sim, tranquilo, é verdade. Portanto, é isto, ou seja, e agora se eu lhe barrar a entrada e disser, tu com esse equipamento hoje não treinas, quem é que vai ser o mau? Vou ser eu. Eu vou ser o mau. Mas quando foi você que não cumpriu. Estás a dar a educação. E nós vamos fazer sempre isso. Se tu assistires, por exemplo, a um treino da Escola de Futebol de Taboeira, não há um pai que manda uma boca, não há um pai que fale, não há um pai que diga nada. Porque os outros que vieram antes dele foram todos educados a estar em silêncio. E agora, quando chegam os novos, veem tudo em silêncio e não sou eu que vou estar aqui a mandar umas bocas. Portanto, isso é tudo educação. As pessoas hoje em dia não têm a educação como uma prioridade. E vai ser difícil mudar eu acredito que sim. E cada vez estamos a criar seres mais frágeis. Eu vejo, e isto foi exemplo, e vou dar um exemplo muito prático. A sexta cheia, perguntaram-me, ligaram-me a contar o projeto que iriam fazer, a iniciativa, a bem dizer. E a pessoa que estava do outro lado, eu não o conhecia de lado nenhum. E estava-me a falar assim, nananã. E eu, mas nunca mais desenvolvo, eu estou aqui.
Lá percebi o que era e eu, pronto, então, mas já dei informação de que vamos estar e está tudo ok. Pronto, não sabia. Ok. Epá, passado para aí, 3 dias, liga-me outra pessoa, outra vez. E eu, então, mas estão-me a questionar constantemente, quando eu já dei o sim, vocês não comunicam uns com os outros, e isto lá está. Estamos a falar de jovens. Certo. Jovens na casa dos 22, 23 anos, em que estão a elaborar um evento e não têm organização. Não falam. O que é que falta? Liderança. É isso. Uma voz. Tem que ser uma voz. E ainda recebi a terceira chamada, que foi quando falei com uma pessoa que eu, não me liguem mais. Então eu não apareço. Não, porque depois começa a ser cansativo. É isso mesmo, quer dizer, tu deves receber imensas chamadas, quer dizer, não estás ali propriamente... O pior pensamento que me pode passar pela cabeça a mim é: já estou a perder tempo. Quando isto vem, então já te expliquei uma vez, a seguir vou explicar outra vez. Assim, já estou a perder tempo, e esse é o pior pensamento que me pode passar pela cabeça. É isso, e é que... Aí abandono. E para mim, abandonar, desistir, não é sinal de fraqueza. Para mim, é sinal de esperteza. O que é que significa isto? Se tu percebes que estás no caminho errado, desiste o mais rápido que conseguires. Claro. Agora, se percebes que estás no caminho certo, nunca desistes. Porque aí já não estás a ter a energia certa já para colaborar. Ponto final. Já estás a fazer quase um favor. E já não vais dar o melhor de ti. Claro, já não vais dar a tua mais positiva, a energia mais positiva. E depois, pior do que isso, é começar a pensar: se isto já começa assim, o que é que eu já lá estou a fazer? Porque aquilo já não vai ter resultados. Não vai. Os meus alarmes aqui já dispararam todos. É verdade. Eu faço muito... Já dispararam todos. E a partir do momento em que os alarmes disparam todos, já tem que estar alerta, já não vai fluir. Olha outra coisa. E para trabalhar contigo, como é que as pessoas conseguem fazer? Olha, para trabalhar comigo, conseguem-me encontrar facilmente nas redes sociais. Há uma regra de ouro, que é: as pessoas é que têm que me ligar. Às vezes já a malta que chega ao pé de mim e diz: tenho um amigo e tal, precisava, não sei o quê. Certo, dás-lhe o meu número e ele é que me liga. Não sou eu que vou ligar a dizer: então ouvi dizer que precisavas de ajuda. Não, isso já foi quando estava na área social. Percebes? Que éramos nós que íamos ter com as pessoas. Portanto, ou mensagem, ou uma chamada, ou que a iniciativa tem que ser da pessoa, e dizer que, tenho esta dificuldade, tenho esta fragilidade, principalmente em termos de autoconfiança, autoestima e autoliderança, ok? Podes-me ajudar, sim ou não? Eu dou-lhe o meu número e a pessoa liga-me quando ela quiser. E a partir daí marcamos uma conversinha informal, um café, eu falo contigo como estamos a falar agora aqui os dois e eu digo: posso-te ajudar ou não te posso ajudar? E a partir daí montamos um plano. O meu plano é 10 treinos. Ao fim de 10 treinos tu vais sentir resultados. E quais são os resultados que tu vais sentir? Vais sentir claramente que gostas mais de ti e que te sentes mais seguro. E isso às vezes são conversas de quanto tempo? É 1 hora. Sempre. Média, percebes? Média. Há conversas que duram 40, 45 minutos, porque depois eu digo-te assim: Ruben, tudo o que dissermos a partir de agora é para estragar. Vamos a perder tempo. Porque já chegamos a esta conclusão, a esta cena, é mesmo isso. Tudo o que for daqui para a frente, não. Há treinos mentais, sessões, não é? Que duram 1 hora e um quarto, 1 hora e meia. E achas que mas em média a ligação humana é a mesma quando é presencial? É indiferente. Porquê? Porque eu só faço videochamada, não é telefone. E a videochamada eu vejo-te a cara. Sim. Completamente. E eu vou, não é tanto o que tu dizes, mas estar atento aos gestos, ao olhar. Tudo, às reações, às micros. Portanto, eu gosto de estar atento a essas coisas. Isso é que é verdadeiramente honesto. Porquê? Porque a única parte do nosso ser que não mente é o corpo. É o corpo. Percebes? E os olhos então não mentem mesmo? Mentem. Olha que os olhos mentem. Conseguem. Sabes qual é a parte do corpo que mais mente? Qual é? É o olhar. Sabes qual é a parte do corpo que menos mente? São os pés. Por uma razão simples. É que os pés são a parte do corpo que estão mais longe do cérebro. A ordem demora mais a chegar. Aqui ela chega mais rápido. Se tu estiveres aqui e estiver, sei lá, ali uma modelo, e tu estiveres acompanhado pela tua namorada, a tua cabeça vai dizer assim: olha, e os teus olhos não vão olhar. Estão facilmente controlados. Percebes? Porque estão logo aqui. Agora, se tu estiveres atento aos pés das pessoas, que é muito difícil a ordem lá chegar, vai ter que passar pelo corpo todo, os pés das pessoas são muito honestos. Uma dica só: não percas muito tempo presencial a falar com alguém que não tenha os 2 pés virados para ti. Só estás a perder tempo. Okay? Se a pessoa tiver os pés virados para o lado, só está à espera de meio segundo que tu te cales para dar a fuga. Portanto, eu gosto desses pormenores e vou ser mesmo sincero contigo, porque eu até sigo uma página que decifra pessoas. É o Alexandre Monteiro?
Exatamente, exatamente. Eu adoro isso. Eu leio, quando me aparece um post dele, estou sempre a ler, até entrevistas a jornalistas, que jornalistas fazem a políticos e até conversas às vezes, e agora de reality shows e assim. Certo. Pá, eu gosto, porque é sempre um ponto que eu estou atento na pessoa. E já escreveu 2 livros, eu já li 2 livros, é brutal, percebes? Porque a nossa boca mente descaradamente. Descaradamente. Ela consegue mentir a cada palavra que diz. A nossa mente mente-nos descaradamente. A nossa mente vai sempre fazer isto. Garantir a tua sobrevivência, ou seja, fazer o mínimo dos mínimos. Nada de mudança, nada de desafios, nada de decisões. O mínimo dos mínimos e vai estar sempre certa. Vai ter sempre razão. Tu treinas essa parte corporal? Isso tem não, treino? Corporal não. Corporal no treino. Estou atento aos sinais. Por exemplo, eu sou muito de falar com as mãos. Certo, és uma pessoa muito emocional. Consegues decifrar logo à partida que tipo de pessoa sou eu. Sim, és emocional e não és racional. Portanto, todo o discurso que eu tiver contigo tem que ser com base na sensação. Tudo o que eu falar contigo não pode ser factual, tem que ser imaginativo. Tem que provocar sensações. Tem que ser visual, aquilo que nós estamos a falar há um bocado. Sim. Percebes? Porquê? Porque uma pessoa emocional faz desenhos, fala com as mãos, isto. Uma pessoa racional não. Uma pessoa emocional olha para as nuvens e vê nuvens. Uma pessoa emocional olha para as nuvens e vê cavalos, e vê golfinhos, e vê bois, e vê bolas, e vê... Percebes? Tudo e mais alguma coisa. A partir do momento em que eu percebo que tu és mais emocional, as palavras todas que eu utilizar no discurso contigo têm que ser com base na emoção. Não pode ser factos. Eu não posso chegar ao pé de ti e dizer 1 mais 1 são 2, porque isto. Tenho que dizer, imagina ser 1 mais 1 e a sensação de veres um 2 desenhado na parede e aquilo a brilhar e tu começas logo a visualizar isso. É um bocado assim. É um bocado, percebes? E por aí tu vais percebendo. E depois vou tentando perceber qual é o teu tipo de personalidade. Seja uma pessoa que luta por rankings, por objetivos, seja uma pessoa que queres passar entre os pingos da chuva, seja uma pessoa que não gostas de palco, seja uma pessoa que gostas de método e de organização. Quer dizer, tu aqui, como caso nesta conversa, já percebeste mais ou menos como é que eu sou, mais não ou é? Menos. Porque agora falaste aí menos. coisas certo. que, opa, pronto, uma pessoa, umas identifico-me mais do que outras. E, portanto, aí tu consegues logo... Portanto, e isso, qual é Sou a uma minha pessoa necessidade? interessante para tu trabalhares, por exemplo. És uma pessoa interessante para eu trabalhar. E porquê é que eu digo isto? Foi aquilo que eu disse há um bocado, ou seja, a minha universidade foi a rua, foi a vida, ou seja, eu andei sempre em laboratórios sociais. Um bairro social é um laboratório social, um pátio de uma cadeia é um laboratório social, e já à noite para as tascas com os velhos, é um laboratório social, onde juntam advogados, juízes, arrumadores de carros, tudo no mesmo espaço. E esses laboratórios sociais foi algo onde eu sempre dediquei muita atenção. Ver os comportamentos das pessoas, principalmente olhar para elas quando elas nem imaginam que eu estou a olhar para elas. Exatamente. Portanto, é essa avaliação que eu gosto. E eu vou tirando daqui estes padrões e depois é fácil também identificar. Também costumam dizer que, tu estás atento a tudo. Eu, claro, é nos pormenores que as coisas acontecem. A mim dizem-me o contrário. A mim dizem-me não estou atento a nada. Mas porque de repente estou atento a tudo. tudo. Mas só que, por exemplo, eu se quiser estar atento àquilo que tu dizes, eu não vou estar a olhar para ti. Isso aí de dizer tens que me olhar olhos nos olhos, isso é mito. Eu, se quiser estar atento àquilo que tu estás a dizer mesmo, eu vou direcionar o meu ouvido para ti e vão pôr assim. E o meu canal está aberto para ti. Tu estás a escutar. Tudo. E quando há pessoas que me dizem tu não ouves nada do que eu digo, estás sempre distraído, tu é que tu aqui ainda não me conheces bem. Percebes? Portanto, mais um truque. Se eu estou a direcionar o meu canal... Este episódio vai dar muito e vai acrescentar muito às pessoas que nos possam ouvir depois no futuro. É para isso que aqui estamos também. Porque é isso que eu acredito. É a autoliderança servidora. Tu sejas a tua maior inspiração para ti próprio e servires os outros. É isto. Nunca primeiro servir os outros e depois colocar-te a ti. É a minha perspectiva. Portanto, eu vou-me preparar, vou-me treinar sempre. Se eu te perguntar assim, como é que chama o teu melhor amigo? António. Disseste Ruben? Boa. Viste? Muda logo a perspectiva. E a minha perspectiva é tão simples quanto esta, Ruben, que é, eu não ando no mundo a ver, imagina o telemóvel, por esta câmara. Eu não ando a ver o mundo por esta câmara, onde vejo tudo e mais alguma coisa, só não me vejo a mim. Eu vejo o mundo pela câmara da selfie, em que me vejo a mim, está tudo igual, nada muda, está tudo igual, mas eu estou a puxar a responsabilidade, o compromisso, tudo para mim. Eu sou o primeiro responsável pelos meus sucessos, sou o primeiro responsável pelos meus insucessos. Eu não arranjo culpados, não arranjo justificações, eu não me queixo de nada, percebes? Eu foco-me sempre em alternativas e soluções. E há 3 pecados mortais que eu não cometo, que é, eu não sou da moral, eu sou completamente contra a moral, mas sou 200% da ética, ok? E 3 pecados mortais que eu não cometo é, eu não me queixo, não me comparo, não me justifico. A não ser que alguém me peça justificações, eu acho que me devo justificar. Tirando isso, eu não me justifico a ninguém. Há pessoas que antes de começar a falar já se estão a justificar. Queres ir tomar café? Não dá. Não posso.
Mas porquê? Porque não posso, mano. Percebes? Por exemplo, se eu chegar a casa às 3 da manhã e no dia seguinte a minha vizinha me encontrar, então, ontem chegaste a casa às 3 da manhã, cheguei, estavas acordada. E depois pode-se dar aquele silêncio. Mas é verdade, é assim que temos que Porquê? reagir. Eu não lhe vou dizer, porque estou cá um amigo meu que já não via há 10 anos, então fomos jantar. Não, isto aqui é... Abre um precedente também para Estás-te a abusar. justificar e tens medo que ela deixe de gostar de ti. Então justificas... E nem é o não gostar. Eu por vezes faço esse exercício também, porque isso vai abrir portas a que amanhã questionem outras coisas da tua Mas vida. a decisão está sempre do teu ponto. É verdade. Ou seja, tu só justificas, só respondes se quiseres. Podes abrir uma exceção, mas só foi aquela exceção, não há outra exceção. E aqui o ponto é sempre este, que é eu não permitir que os outros tomem conta da minha mente. Ou seja, o que eles fazem, o que eles dizem, eu não controlo. O que eu controlo é como eu reajo àquilo que eles fazem, àquilo que eles dizem. E eu, por ano, tenho sempre objetivos assim meio diferentes. Por exemplo, os meus objetivos do ano passado, 2025, eram 3. Era 2 relacionados com 2 coisas que eu gosto muito de fazer e vou-me privar de as fazer. O ano passado foi um ano inteiro sem beber álcool. Adoro beber álcool. E sem conduzir a mais de 130. Eu adoro conduzir rápido. Portanto, foi um ano inteiro sem beber álcool e andar ali nos 120. E tudo daqui. Mente. Tudo mente. E em relação às pessoas, era não permitir que ninguém me enervasse. Durante um ano, eu não vou dar o poder a ninguém de me tirar do sério. Como é que consegues controlar isso Fácil. quando as coisas... Quer dizer, pois... querer controlas a situação. É tu quereres assumir o comando. Não é por a pessoa que vai à minha frente a conduzir a 20 à hora que me vai enervar. Ela vai na vida dela. Portanto, eu só tenho que esperar uma oportunidade para ultrapassar. Eu tinha o perfil de pessoas que me enervavam bem definido. Que são os chicos espertos, o que se metem à frente, os ignorantes atrevidos, que são aquelas pessoas que não percebem patavina de um assunto e falam como se fossem especialistas, e os lentos. Lento a falar, lento a comer, lento a decidir, lento a conduzir. Esse era o perfil. Então eu, durante um ano, treinei para isto. Não, a pessoa está na vida dela, não é nada pessoal quanto ao Bruno. Ou seja, se ela vai a conduzir a 20 à hora, ela não vai a conduzir a 20 à hora porque sabe que é o Bruno Seco que vem aqui atrás a fazer de propósito para chatear. Não, ela vai na vida dela, portanto eu não me posso focar na vida dela. Mal eu posso ultrapassar. Ultrapasso-a. Portanto, e este perfil eram pessoas que me incomodavam. Objetivos para este ano. Não vou comer doces. Nenhum. Só me vou sentar no sofá depois das 8 da noite. Até às 8 da noite não há sofá para ninguém. 90% do meu trabalho é feito em casa. E não me vou queixar de nada. E são estes os objetivos para este ano. Portanto, em vez de me focar no problema, vou sempre focar em alternativas e soluções. E a perspectiva é completamente diferente. Exatamente. Que é focar na solução. Sempre. Se não há solução... Porque às vezes, quando nós temos um problema, as pessoas ainda olham mais para o problema em si e não para a solução do problema. Mas sabes uma coisa? Na minha perspectiva não há problemas. A minha mente é muito prática, muito básica, muito simples. Não há problemas. Se um problema tem solução, não é um problema. Se não tem solução, está resolvido por ele próprio. Portanto, não vale a pena... Percebes? Não vale a pena perder muito tempo em alternativas se não há alternativas. Temos aqui um problema. Ok, dá para solucionar? Não. Então, está resolvido. Está resolvido. Aceita e avança. Portanto, é isto. Percebes? Siga mesmo. É siga. E este siga faz com que eu não negocie com a minha cabeça. Que é... Tu já escreveste um livro. Já escrevi um livro. Mentalidade siga. E o siga ou o meu siga... Onde é que conseguimos comprar? Online? Ou através da minha pessoa. Ok. Ou online. Acho eu quero está na UC. Está na UC. Acho que na UC está. Tá. E o meu siga tem um S, 3 Is, um G e 4 As. Siga! E o que é que quer dizer? Isto é o meu processo de alcançar sonhos. Em que o sonho é o S do siga. Sonho, o que é que tu queres? Depois vem 3 Is. Investir, primeira coisa a fazer é investir muito tempo, muita dedicação, muito sacrifício, dinheiro, nos teus pontos fortes. Ou seja, onde tu já és bom, vais-te tornar muito bom. Depois vem o segundo I, que é o I de insistir, que é, tu vais-te melhorar naquilo em que não és tão bom. Mas primeiro vais-te potenciar, só depois é que te vais melhorar. Vem o terceiro I, que é o I de interiorizar e tomar decisões. Que é, eu tenho um sonho, já investi nos meus pontos fortes, já insisti nos meus pontos de melhoria, agora vou tomar uma decisão. Avanço ou não avanço? Se não avançares, siga, está tudo, continua tudo igual. Se avançares, vem o G. O G é o G de garantir. E o que é o garantir? O garantir é tu partilhares o teu sonho com o mundo. Eu vou ser campeão do mundo. E garantir tudo aquilo que já está para trás. Exatamente. A partir do momento em que tu te assumes, em que tu te expões, em que tu sais do armário, ou estás muito convicto daquilo que estás a dizer, ou vais ser alvo de críticas que te vão... Se estiveres com incertezas, com inseguranças, vão-te deitar abaixo. Vão-te fazer duvidar. Não passas Não passas dali. Percebes? Não passas, porque vais ter medo do julgamento.
A partir do momento em que estás a marimbar para o julgamento, tu garantes-te. E vais dizer, eu vou ser campeão do mundo. Então se não for, não sou. Agora o objetivo é, eu vou para lá para ser campeão do mundo, ponto. Portanto, isto é claro. Depois de garantir o teu sonho, vêm os teus 4 A's. Primeiro A, alianças. Escolher a minha equipa. Quem eu quero ter ao meu lado e quem não quero ter ao meu lado. Tão importante como quem quero ter ao meu lado é tão importante quem não quero ter ao meu lado. E pessoas que eu tenho que me afastar. Portanto, o primeiro A é de alianças. O segundo A é o de avançar. Depois de estar tudo isto montado, fazes o que tem que ser feito, ponto. Já não é para negociar, para questionar. És um operacional só. Okay? É para acordar às 7 da manhã. Quem é que pôs o despertador? Foi eu. Então às 7 da manhã tens de levantar. Sabes? Não é mais 5 minutos, não é mais 1 minuto. E se tu começas a negociar com a tua cabeça logo de manhã, começas logo o dia a perder. Portanto, avançar é fazer o que tem que ser feito. Terceiro A, atrever. Que é fazeres mais do que é esperado. É como dizem os brasileiros, capricha. Se te pedem um prato de massa, mete uma azeitoninha em cima, um bocadinho de salsa, percebes? Melhora, faz diferente, evolui. E depois veio o quarto A, que é o A de alcançar. Se alcanças ou não, não é garantido, mas a probabilidade de alcançar é muito maior. E o meu siga é isto. Percebes? O que é que eu quero alcançar isto? Em que é que eu sou bom a fazer nisto, ainda vou ser melhor. E a corrigir aqui uns pontinhos de melhoria, tomar a decisão e dizer, então avanço ou não avanço? Vou avançar. Se avanço, vou partilhar o meu sonho com o mundo, porque o meu compromisso com o meu sonho vai ser muito maior. Já não sou o único a saber. Já partilhei. Olha, vou deixar de roer as unhas. Já te disse a ti. Quando virem a roer as unhas, diga que eu sou fraco. E então sempre que eu for... Não, porque o meu compromisso vai aumentar. E a partir daí é escolher as pessoas que queres ter ao teu lado, fazer o que tem que ser feito, fazer mais do que aquilo que é esperado, e a probabilidade de alcançares o teu sonho é maior. Pronto, depois isto baseia-se em pilagem, ideia-chave... Pois. E tens as tais questões... As tais 21 ideias-chave, exatamente. É isto. E a primeira, não é a primeira, uma das ideias-chave. Esse livro, sim, há aí uma base que é, tudo começa aqui. Tudo. A cabeça manda, o corpo obedece. Ponto. E consegue alcançar. O importante é não nos deixarmos dominar pelos medos, que elas estão lá sempre. 99% dos nossos medos não acontecem, não se tornam realidade, só estão na nossa cabeça. E teres fé que vais conseguir. Basicamente é isto. Portanto, é seres corajoso e teres fé. É enfrentar medos, se perdi, se ganhar, não sou o maior do mundo, mas consegui. Festejar as conquistas é muito importante. Tu dizes por dia, muitas vezes, a palavra consegui. O despertador tocou, tu levantaste. Consegui. Serviste prato de comida, comeste tudo o que estava no prato. Consegui. Marquei às 5 estás lá. Consegui. Estas pequenas conquistas diárias, muitos conseguis por dia, treinam a tua cabeça a querer conseguir objetivos maiores. Agora, se não festejares as pequenas conquistas, se não achares que só fiz a minha obrigação, a tua cabeça nunca vai estar treinada para ser recompensada verdadeiramente. Percebes? Sim. E a sensação, a maior sensação de felicidade que eu tenho é quando tenho a sensação da conquista. Quando eu consegui. Feliz da vida. Depois há que lutar por outra sensação da conquista. Há que lutar por outro conseguir. Percebes? E são esses desafios sempre pequenininhos, muito pequenininhos. Agora, se tu conseguires estes pequenininhos... E é nos detalhes. É sempre nos pormenores. Percebes? Eu não consigo acreditar em alguém que consiga liderar outras pessoas que não se consiga liderar ele próprio. E para mim, a maior competência, como te disse, de um líder é inspirar os seus liderados a quererem ser como ele. A maior competência de um autolíder é ele próprio ser uma grande inspiração para ele. Principalmente pelos desertos que já atravessou e os abutres nunca o comeram. Ou seja, sobreviveu sempre. Bruno, estamos quase a terminar. Obrigado por esta aula, não é? Por este treino que tu me deste, porque isto para mim e para toda a gente que nos vai ouvir, certamente foi um treino incrível e acho que fica aqui um bocado as bases e da essência de um bom líder. Mas não posso terminar sem fazer uma questão. O que é que não pode faltar numa cesta da liderança? O que é que não pode faltar numa cesta da liderança? O bom exemplo. Nunca pode faltar. A partir do momento em que tu não és uma pessoa alinhada, ou seja, não és o exemplo daquilo que dizes, perdes toda a autoridade. Perdes a credibilidade. Toda. Autoridade / credibilidade. Não tens isso é a pior derrota que se pode ter na vida. A partir daí, dificilmente vais conseguir convencer alguém, conquistar alguém, ter seguidores. Seguidores não é no Instagram, não é? Seguidores... Sim. Pois é que agora temos de ter algum cuidado. Portanto, é nesse aspecto. E para mim, líder que não tem seguidores não é líder. Não é líder. Ponto final. Se ninguém o segue, não é líder. E há muita gente a ocupar cargos de liderança, mas há muito poucos líderes. Porque volto a dizer a mesma coisa. Liderar é servir, é missão. Não é cargo, não é posição, não é mais ordenado. Não é egos. Não é egos, não é nada disso.
Sem dúvida. E quem não ocupar um cargo de liderança, com o espírito de missão, de servir, de capacitar o outro, potenciar, de comunidade, de pôr toda a gente com o mesmo propósito, com uma visão, não é líder. Não é líder. E só vai prejudicar quem está abaixo deles, coitados. Sem dúvida. Portanto, Obrigado. Nada, eu é que agradeço a oportunidade. Obrigado Eu aqui. Foi mais um episódio, espero que tenham gostado e se gostam do nosso podcast, sigam-nos nas plataformas do YouTube e do Spotify. Obrigado e até breve.